Estamos iniciando mais um Vidas que Edificam. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio. Nossa expectativa aqui está muito alta hoje para que o Senhor te visite, para que Ele te alcance, para que Ele fale ao seu coração e para que você saiba que você tem um Pai que te ama e que te ama muito. E que te trouxe aqui na Terra não para caminhar sozinho, mas para colocar ao teu lado pessoas que te abençoem, que te edifiquem e que te façam caminhar de uma maneira mais leve nessa terra. Caio, apresenta pra gente os nossos convidados hoje, porque hoje nós temos uma dupla aqui muito especial, né? Exato, pela primeira vez a gente tá recebendo um casal aqui, e é um casal muito abençoado, né? É um casal que nos inspira, é um casal que tem caminhado de perto com a gente agora, tá aqui um futuro legendário na minha frente, aí, né? E estamos aqui também com o William, com a Thalita. É uma honra ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos à nossa mesa e que Deus use a vida de vocês hoje para tocar a vida que estão nos assistindo. Que seja tudo para a honra e glória do Pai. Amém. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Para nós é uma honra estar com vocês também, caminhar ao lado de vocês. E para nós é muita alegria, né? Esse convite é especial e creio que poderemos aí contribuir bastante para abençoar a vida das pessoas. É isso aí. Boa noite a todos. Boa noite, Natashi e Caio. Muito obrigada pelo convite. Está sendo um prazer para nós estar aqui com vocês, principalmente para glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém. Vai ser um momento muito gostoso e que nós possamos edificar muitas vidas em nome de Jesus. Amém. Vocês dois são um chamado lindo aí para famílias, né? Para cuidar de famílias, são pais também, cuidam de muitos casais aí da nossa igreja, já cuidaram bastante de casais, agora estão com o Ministério Lindo de Pastoreio, que o Senhor continue também abençoando, edificando cada vez mais a vida de vocês, e pra gente é uma honra, realmente um privilégio ter vocês na mesa, aprender um pouquinho mais com vocês e com o que Jesus tem derramado na vida de vocês. Amém. Amém. Bora lá perguntar pra eles, né, como começou esse processo de vocês, como que vocês conheceram Jesus, foi algo que aconteceu com o casal mutuamente, foram experiências diferentes, como é que aconteceu isso? A gente tem uma aliança, uma comunicação, né, uma intimidade muito forte. E isso é o que faz os casais se elevarem, né, vencerem, porque a nossa conexão é muito forte. E quando nós nos convertemos, né, nós começamos numa cela, porque nós éramos católicos, né, não praticantes, né, acho que a maioria das pessoas são assim. E a gente começou numa cela através de um convite que nós recebemos de um amigo, né, de um casal amigo. E aí nós fomos para a cela, né? Eu lembro até hoje quando a Thalita, na verdade a Thalita foi a sua irmã, né? Foi a minha irmã. A irmã dela que convidou nós. E aí eu falei, não vem com esse negócio de crente não, porque esse negócio não gosto de crente não, eu sou católico. Sempre assim, né? Quando a gente não conhece, né? Então a gente fala essas besteiras. E aí a gente foi para essa cela. Só que a primeira vez que a gente pisou nessa cela foi algo extraordinário, assim. Falei, cara, que é isso? Aí eu olhei para ela assim. E a gente hoje, né, foi amadurecendo essa intimidade, essa conexão. Só de olhar, assim, a gente já sabe, não precisa nem abrir a boca, já entende, um já entende o outro, né? E a partir dali foi algo que Deus foi fazendo, né, amor? Quer contar um pouquinho? Foi extraordinário. Foi exatamente como ele falou, né? A minha irmã começou aí uns 3 meses antes que a gente, e aí ela começou, assim, ficar impactada com Jesus, né? Porque quando a gente se converte, a gente quer, como o William brinca, que a gente quer converter até o poste, né? E aí ela ficava toda hora falando da igreja, falando. Aí teve um dia que eu falei pra ela, nossa, mas você tá chata, hein? Pelo amor de Deus. E aí ela foi falando, aí ela fez o convite, a gente falou, vamos, porque a gente sempre caminhou muito perto da minha irmã e do meu cunhado, né? E a gente falou, então vamos, vai. Aí o William falou, vamos, mas só hoje chega. Aí chegou lá, gente, foi algo extraordinário, né? Foi assim, extraordinário. Eu lembro um episódio que foi muito engraçado, é bom contar, né? Que aí a gente foi essa primeira vez, depois na segunda vez parece que iam fazer uma festa da célula. E a gente foi na casa do pessoal, tinha um salão. E aí a Thalita, ela começou a chorar lá, foi por causa do Espírito Santo, né? E eu falava pra ela assim, para de chorar, porque vão pensar que eu bato em você. Que eu judio de Vão pensar que você. eu judio de você, você tá chorando, eu fiquei com uma vergonha. Porque Aí eu falei pra ele, deixa isso pra lá, eu tô cheia da presença de Deus. Eu não entendia, né? A gente não entendia, novo, né? A gente aí fica com vergonha. Sim. E ela começou a chorar, eu falei, meu Deus, e agora o que vão pensar de mim? Né? Então foi algo, mas aí a partir dali a gente começou a crescer, né? E as nossas vidas começaram a transformar. E aí, nesse longo caminho, foi, né, depois de 1 ano e meio, 2 anos, teve um incidente, o qual a gente começou a cuidar de casais, começou a aconselhar casais, né? Começou com a minha família, para falar a verdade.
E aí foi onde Deus abriu a janela e falou, é aqui que eu quero vocês. E a gente passou por diversas circunstâncias, situações que estamos aqui até hoje. E o William falando agora assim, né? O Espírito Santo ele vai dando uns insights, né? Que assim, que é interessante que a gente realmente sempre caminhou junto. Porque quando a gente foi junto, a gente se converteu junto, a gente aceitou juntos. Desde então sempre foi muito junto, né? Porque às vezes vai um, vai o outro depois. E não, foi sempre na mesma intensidade. E aí ele falando aqui, eu fiquei pensando, nossa, como que pode? Realmente a gente sempre estava na mesma, caminhando Sintonia. junto mesmo na sintonia, sabe? E é muito interessante. E aí ali, logo no início mesmo da conversão, Deus já deu algumas situações pra gente cuidar, só que aí foi muito desafiador, né, William? Foi gente- porque quando você é recém-convertido, você não tem a preparação espiritual, né? Então a gente, para entrar em guerras, a gente precisa se preparar espiritualmente. Então a partir dali que a gente começou a tomar várias pancadas, sabe o Rock Balboa que aparece todo, tipo era a gente ali, né? Só apanhando e indo e apanhando, a gente tentando vencer e apanhando, mas aí Deus foi mostrando que aquilo ali era um preparo mesmo, né? É normal. Pra todo o resto Para tudo que a gente seguiu depois, né? Que aí veio, Deus continuou usando a vida da gente grandemente. E a gente continuou a nossa jornada. Não paramos, não travamos a nossa jornada. Mesmo Mesmo nas pancadinhas. nas pancadas, que não foram poucas e não foram pequenas. E quais foram os confrontos, assim, espirituais que vocês começaram a encontrar nesse início, assim, talvez por falta desse preparo que vocês ainda não Então, tinham? na verdade, assim, a gente começou a cuidar de casamentos porque a gente sentiu, eu e o William, a gente começou a namorar, eu era muito jovem, o William também, a gente tá juntos há muitos anos, né? Então a gente sempre foi aquele casal espelho, assim, né? 24 anos. Aquele casal, assim, todo mundo fala, nossa, vocês dois é muito alinhadinho e tudo. E aí, quando aconteceu tudo isso, que a gente se converteu, a gente começou a cuidar de algumas pessoas muito próximas, só que assim, a gente foi com todo fervor para ajudar e muitas vezes a pessoa mesmo não estava querendo ajuda e a gente ainda não entendia muito bem isso espiritualmente. E aí essas pancadas que a gente fala mesmo é espiritual, uma retaliação mesmo dentro da nossa casa. Às vezes a gente começou a desentender um pouco, porque a gente começou a viver muitas coisas ao mesmo tempo. Então assim, eu era nova, o William também, aí a gente já era pai e mãe, já tinha se convertido, estávamos iniciando a vida profissional, tudo ao mesmo tempo e a vida ministerial. Então, sabe quando são muitas informações ao mesmo tempo? Então, foi exatamente isso. E aí, às vezes, acabou que dentro da nossa casa começou a ter um pouco de conflitos. E aí, a gente foi entendendo que, assim, não, primeiro a gente precisa cuidar da nossa casa, a gente precisa crescer na nossa casa, aprender, realmente ter intimidade e aí depois sim guerrear por outras pessoas. E aí foi onde a gente entendeu que a gente precisava dar um passinho para trás, né, William? Exato. Demos um passinho para trás, falamos, não, agora primeiro vamos aprender. E aí a gente foi realmente, porque eu e o William, nós somos bem, como que eu posso falar? Intensos, né? Aí a gente foi estudar, foi crescer, foi aprender, e aí nos levantamos, nos fortalecemos, mas a gente já sabia desse chamado que nós tínhamos realmente, primeiramente de cuidar de famílias e hoje pastorear, mas sempre realmente cuidando de vidas, né? E vocês entenderam que era um chamado quando vocês começaram a fazer? Lá atrás já, a gente já entendeu que a gente já tinha esse chamado, a gente só entendeu que a gente não estava preparado ainda. Então a gente entendeu que a gente tinha esse chamado e as pessoas que estavam ao nosso redor já todas as pessoas já tinham entendido, mas a gente só não estava preparado. E aí foi... E os maiores levantes, né, que costuma atacar um casal, foi no nosso relacionamento, saúde, vida financeira. Então isso veio muito forte. Porque quando você se levanta, as trevas não querem que você avance. Então eles vão fazer, porque eles sabem que você tem um propósito, tem um chamado. Eles já têm essa leitura das pessoas. Então quando a gente tem um chamado, né, e algo que as pessoas já falavam lá atrás, antes mesmo, por exemplo, em 2008, 2009, uma chefe me falou, cara, você vai ser pastor, você tem cara de pastor. E eu, né, é uma coisa que as coisas você vai fazendo a leitura, você começa, o Espírito Santo começa a te lembrar. Mas é algo que você já está predestinado, já é de Deus isso daí, você já está escolhido, entendeu? E as trevas também sabem disso. E ela fala, se eu não parar esse cara agora, esse casal, se eu não parar esse casal agora, lá na frente eles vão me dar prejuízo. Porque eles vão salvar casamento, vão salvar famílias. Então eu preciso parar eles agora. Então assim, há um levante espiritual, uma guerra, muito grande para parar a gente mesmo, tipo, desistir, falar, não é... Desanimar, né? Porque é assim que o inimigo trabalha, né? Então, assim, houve um levante muito forte no nosso relacionamento, na nossa vida financeira, na saúde. Então, esse levante queria derrubar a gente, mas a gente persistiu, continuou,
porque a gente sabia que em Deus somos mais que vencedores, em nome de Jesus. O William falando no começo aqui, né? Esse papo de ser crente não quero saber, não. Eu acho que isso está sendo frequente nessa mesa. Todo mundo que fala que não queria ser crente é os mais crentes que tem, né? Pegando um gancho nisso que você falou, como que foi essa questão de reorganizar a casa, reorganizar a família? Porque tem muitas pessoas que às vezes estão passando por situações como essa e não sabem como fazer, começar, né? como fazer. O que vocês aconselhariam nesse sentido? Então, aí que nós entendemos, né? Porque é o que eu falei, quando a gente se converte, a gente entende esse amor, a gente entende o que é a graça de Deus, o favor de Deus, a salvação do Senhor. Então, você não quer isso só pra você, você quer isso pra todo mundo. Então, é aí que eu brinco que o William fala que quer converter até o poste, porque você tá intenso, você quer falar pra todo mundo, cara, vem pra cá, vem aqui, isso aqui é muito bom. Ter esse amor é muito bom, ter esse cuidado é muito bom, viver pra Cristo é muito bom, sentir essa presença é muito bom. Então você não quer só pra você, você quer pra todo mundo. Só que com isso, aí é onde a gente fala que a gente precisa crescer espiritualmente, né? Eu falo que o andar com Cristo é como quando você se converte, é quando você era uma criancinha, você vai aprendendo, cada dia você vai tirando algumas coisas que não condiz mais da sua vida, da sua realidade, você vai crescendo, vai crescendo, e até que você entende também que há tempo para todas as coisas, como diz a palavra do Senhor. Então, assim, aí nós entendemos o quê? Que nós queremos converter o universo, nós queremos salvar todos os casamentos do universo, e que não era bem assim, calma. Assim, a gente tá indo pra guerra sem armadura, sem espada, vamos pra guerra. Sem nada, de chinelo, camiseta e shorts. Só que para ir para uma guerra você tem que estar preparado. Aí nós entendemos isso e nós falamos, não, pera um pouquinho, então vamos cuidar sim, se as pessoas perguntarem de Deus, é lógico, a gente jamais vai deixar de falar, mas vamos com calma, vamos primeiro nos fortalecer. E aí foi como? Como foi lendo a Bíblia, aprendendo a palavra, estudando, indo cada dia mais em cultos, jejuando em família, fazendo culto domiciliar. Então a gente foi realmente, primeiro nos convertendo realmente, né? Então aprendendo mais. E aí foi dessa forma que a gente cresceu, que a gente falou, não, vamos ler a palavra, vamos estudar, vamos jejuar, vamos orar juntos, tudo que a gente tiver que fazer aqui dentro pra gente se fortalecer. E claro que ir pra igreja, participar de células e de tudo que a gente participar. Um passo importante, que é bom complementar isso, foi assim, a gente percebeu que a gente precisava de um crescimento dentro da igreja também. Então foi onde nós tomamos a decisão de mudar de igreja. Nós éramos de São Paulo, né? Então nós congregávamos numa denominação, só que ali nós estávamos paralisados. Falamos, a gente precisa crescer. Foi aí quando nós demos um passo para mudar a denominação. Foi aí onde, espiritualmente, foi onde a gente também teve cresceu o espiritual. Aí nós crescemos espiritualmente porque a igreja que nós fomos era, assim, foi tremendo. Muito estruturada. A que nós estávamos, que nós nos convertemos, nós amávamos, foi o tempo da nossa conversão, exatamente. Realmente foi maravilhoso. Nós saímos na época debaixo da bênção do pastor, a gente tem amizade até hoje com os pastores, são maravilhosos, mas era um tempo realmente de virada de chave, a gente precisava ir para algo que a gente precisava aprender mais. E aí nós fomos para uma outra denominação também, que foi fantástica, que ali realmente, nós ficamos acho que uns 3 anos, né, William? Ficamos 3 anos. Depois a gente mudou pra cá, né? Isso. Aí a gente ficou uns 3 anos ali firmes mesmo, aprendemos muito. Mas aí a gente mergulhou para aprender. E aí depois que nós viemos para São Paulo, e aí a gente entendeu também que era tempo de mudar, porque... Para São Paulo não, viemos para Mogi, né? E aí era tempo de mudar, porque não ia dar... A gente ficou 1 ano ainda estando aqui em Mogi, indo para lá e voltando. Todos os domingos. Só que aí neste 1 ano, o que aconteceu? Deus, quando ele quer algo com você, ele não te deixa quieta, né? Aí foi quando ele começou, aonde nós íamos, ele falava, então, vocês têm um chamado ministerial de cuidar de casais e pastorear, cuidar de casais e pastorear. Foi um ano inteiro dessa forma. E aí a gente falou, mas como que a gente vai cuidar estando longe, né? Porque quem está ali na lida ali sabe que não adianta você ir só no domingo para a igreja, né? E aí foi quando nós fomos conversar com o pastor dessa denominação e falamos que nós tínhamos esse chamado, essas promessas que estavam sendo entregues para nós. Ele foi muito sábio. Foi muito sábio e que nós iríamos buscar uma igreja próxima. Ele falou, lá onde vocês estão tem essa denominação, né, que é a mesma. Visita, vão ver o que vocês sentem, porque a gente também tem que se sentir bem no lugar que nós estamos, né? E vocês estão abençoados, vão, porque é isso, se Deus está falando para vocês que vocês têm que trabalhar com a distância que vocês estão, vocês não vão conseguir, né, vocês têm que estar na obra do Senhor. E aí foi isso, aí nós fizemos a visita aqui, gostamos muito, mas não nos sentimos ali, que já não era mais, já não era mais, né, ali.
E aí começamos a fazer algumas visitas. Aí foi onde a gente chegou, onde nós estamos hoje, né? Para honra e glória do Senhor. 10 anos já, para honra e glória de Deus. E estamos aí. E é engraçado vocês falando sobre esse mover, sobre essas mudanças, sabe? Sobre esses ciclos que foram se fechando, né? E como Deus vai abençoando, vai abrindo portas e vai colocando pessoas, né? Para direcionar vocês nesse sentido também. E ao mesmo tempo, quando Deus ele quer te mover, ele vai tirando algo de dentro de você, né? Sim. Você vai entrar no lugar, talvez você vai falar assim, tá estranho. Não é é aqui, né? Tipo, Deus fala, ele se revela, ele mostra exatamente Sim. o lugar para onde ele quer direcionar Exatamente. cada um dos filhos dele. Exatamente. A gente precisa tomar só um cuidado, porque assim, tem o desejo da carne Uhum. e tem a voz do Espírito Santo. Só que você precisa estar Perfeito. sensível à voz do Espírito Santo, para que você possa entender o que é o chamado, o que ele quer para você. Porque muitas vezes a gente vai pelo nosso desejo. Então a gente às vezes há um conflito. Então isso precisa estar a pessoa precisa estar Trabalhado, né? bem trabalhada espiritualmente nesse quesito, para ela poder ouvir a voz de Deus e falar, não, Deus quer que eu faça isso. Não é a minha vontade, mas a vontade de Deus é essa. Então isso é um ponto muito importante. Perfeito. E no meio de tudo isso, como que foi o confronto de vocês, né? Tipo, o testemunho de vocês. Onde surgiu o testemunho de vocês quando vocês vieram para Mogi? Porque nós viemos... Quando vocês vieram para Mogi, tipo, vocês passaram por alguma fase desafiadora ou já foi tranquilo, já se encontraram na igreja e já começou? Não, da igreja... processo de vocês? A igreja foi direção de Deus. Foi Direção de Deus, total. Foi muito forte. Foi muito forte. Nós estávamos, na verdade, indo para uma outra igreja. E aí eu achei que a igreja, que é a nossa hoje, era essa denominação. Quando eu cheguei na porta... Ah, vocês não chegaram aqui direto na Manancial? Não. Na verdade, nós estávamos para uma outra igreja, outra denominação. Eu falava, hoje vamos visitar a igreja Porque tal. nós não éramos de Mogi, nós viemos para Mogi, e é um testemunho também, né? Como a gente chegou em Mogi, que eu brinco que é nossa terra prometida, né? Aqui é. E aí nós chegamos em Mogi, continuamos com a vida lá, trabalhando em São Paulo, tudo em São Paulo, e também... Até fazer essa transição Sim, toda. sim. e também a igreja. Só que aí quando a gente falou, não, vamos para cá, né? Só que a gente falou, vamos começar por onde? Aí a gente foi na mesma denominação que nós éramos, não falamos, não é aqui, né? Outra, também Aí não deu visitamos certo. outra, não achamos. Aí chegou um domingo e a gente falou, vamos nessa igreja então, uma denominação. Só que essa igreja, na verdade, era a Manancial da Fé. E eu achei que... Só que eu não sabia. Era uma outra. Quando eu parei na porta da igreja, eu falei, nossa amor, não é a igreja. E agora? Eu acho que é mais pra baixo, porque a gente não conhecia muito Mogi ainda. Acho que é mais pra baixo, vamos descer. Aí a gente desceu na época da São João, descemos até o final. E aí não achamos a igreja. Eu falei, vamos subir. Aí a Thalita, muito sábia, falou, bom, se Deus mandou a gente pra cá, vamos entrar nessa igreja e vamos conhecer. Paramos na porta, entramos, sentamos lá no fundo, mas a primeira palavra já... Sabe aquela coisa que ficam olhando pro outro, assim? Falou assim, meu Nossa. Deus, esse pastor sabe da minha vida inteira. Meu Deus, o que tá... Né? A gente ficou assim, de boca aberta, realmente, porque... E aí falou, a gente saiu correndo do primeiro dia. Falando, não vamos Aí né, a gente se saiu, empolgar. Pela emoção, né? Sim. Peraí, deixa eu ouvir. Aí voltamos no segundo domingo, né? Aí foi o pastor Márcio de novo. Aí falou, e assim, tudo encaixando. Porque com Deus é perfeito, né? Ele faz tudo perfeito. Tudo encaixando, até aí foi a terceira vez, a quarta, falava, a gente tem que ficar aqui. Acho que é certeza que aqui é o nosso lugar que Deus está mandando a gente ficar. E dito e feito, a partir dali, a gente está 10 anos. E Deus tem feito grandes coisas. E aí ali foi tudo muito rápido também, né? Porque quando nós chegamos, passou pouquíssimo tempo, a gente já tinha promessa que nós cuidaríamos de casais, né? E aí o pastor Márcio passou um pouco de tempo, ele falou que ele estava numa oração e Deus mostrou claramente para ele que era para nós cuidarmos desse ministério na igreja. Na época não tinha ainda, né? E aí a gente entendeu todo o mover do Senhor, né? Ele nem sabia dessa história anterior de Não, vocês, não. sobre casal e tal. Nada. É legal, a gente estava falando um pouco tempo atrás aqui sobre o plano perfeito de Deus, que a gente faz uns planos, né? Vou na igreja X, vou na igreja Y, e a hora que você vê, não, calma aí, você vai onde eu quero que você vai. Isso né? mesmo. Eu com a Manancial da Fé, eu tenho uma história semelhante, que eu ia lá nos cultos de virada de ano, porque na igreja que eu tava até então não tinha. Daí eu entrava lá, eu falei esse pastor Márcio aqui, quando ele vem, eu falei, não, essa igreja é de playboy, nunca que eu vou vir pra cá. Tô lá também há 4 anos, chegou uma hora exatamente isso aí. Chegou uma hora que Deus foi falando, acabou o tempo, daí eu lutava pra lá, lutava, mas chegou uma hora que a gente sentou, falei, deixa eu ouvir o que o pastor tá falando. E era exatamente, não, alguém falou alguma coisa pra ele, não é possível. Estamos lá hoje.
Mas para nós estarmos onde nós estamos hoje, né? Os testemunhos a gente tem que contar, porque a gente sempre conta nos cursos que a gente dá, às vezes, de casais. Hoje, quem está à frente são outras pessoas que estão à frente do curso, né? Porque a gente tem tanta coisa. Mas nosso curso, para chegar onde a gente chegou, a gente passamos por muitos desafios, né? Passamos desafios na vida financeira, muito forte mesmo. De não ter R$2 para você tomar uma condução, né, amor? Sim. Passamos por questões de saúde para a nossa filha menor. Sério? Né? Passamos uma situação bem... Morando em Mogi já, hein? Passamos uma situação bem delicada com ela. E antes mesmo de a gente mudar para São Paulo, né? Nós tivemos nossos conflitos no casamento. Que é onde eu falo foi onde a gente fortaleceu, foi né? o nosso preparo, né? Eu conto esse testemunho, né? Nós ficamos 1 ano morando juntos, na mesma casa, separados. Porque o amor havia acabado. A gente achava que o amor tinha acabado. Né? É algo que hoje a gente entende o que é, né? E é muito legal porque, assim, todas as coisas realmente, praticamente quase todas, que um casal às vezes passa, quando vem falar com a gente fala, não, eu sei o que é isso. Então, assim, não é assim, eu vou te orientar só pela palavra. Não, a palavra é importantíssima e é onde a gente trabalha, se baseia, só que a gente também tem o nosso testemunho, então a gente sabe o que é estar dentro de uma casa, mas não está se falando, estar dentro de uma casa onde está tudo caindo financeiramente, a saúde da filha, tudo. Então, assim, quando as pessoas vêm perguntar alguma coisa, a gente fala, não, eu sei o que é isso, você tá passando. Eu sei qual é essa dor. Eu sei o que você está sentindo. E aí, na época, a gente não entendia. A gente falava, meu Deus, mas o que aconteceu? Porque, assim, sabe, é o que eu falei, eu e o William, nós namoramos, noivamos 5 anos, namoramos, noivamos, tudo bonitinho, não foi nada, casou corrido, não, foi tudo organizado. E, de repente, o casamento tava lindo, de repente fez... Você fala, mas por que tudo isso? E aí, depois que nós passamos por tudo isso e que nós começamos a cuidar de tudo que nós cuidamos hoje, Deus nos mostrou claramente por que nós passamos por tudo isso. Foi permissão dele. Para quê? Para que a gente realmente pudesse entender a dor de alguém que sentasse na nossa frente para conversar com a gente. Então, quando alguma mulher virava para mim e falava assim, não, mas ele não tá falando comigo, eu sei o que é isso, eu sei que dor é essa. Quando eu falava assim, quando às vezes algum homem chega no William e fala, não, minha esposa tá falando que não me ama mais. Ele fala, não, eu sei, minha esposa me disse isso também. Então, assim, a gente tá sem dinheiro para alguma coisa. Eu sei qual é essa situação. Eu sei como você tá. A minha filha tá doente. A gente passou com a nossa filha 6 meses. Ela perdeu 10% da funcionalidade do rim dela. Então, assim, um rim é maior que o outro. A gente de chorar em pronto-socorro para descobrir o que ela tinha. Febre de ela ter uma convulsão na nossa mão e a gente ficar desesperados. Dá problema no convênio. Dá problema Chega no dia... Você precisa do hospital. No dia dá problema no convênio. No fim, ela teve um problema no fim de semana, onde não conseguia resolver no RH as coisas do convênio. A gente ter que ir lá, né, no posto de saúde para passar uma noite inteira desesperado. Então, assim, gente, pensem em várias coisas, foi o que aconteceu na nossa vida. Mas, assim, é maravilhoso de entender tudo isso que a gente passou. Por quê? Porque isso fez com que nós nos fortalecêssemos para cuidar de outras pessoas. Então, assim, essa questão do casamento foi antes de estar aqui em Mogi. Foi bem no começo do casamento mesmo. E aí a gente fortaleceu ali. Agora, todas as outras coisas foi depois. Foi já estando como líder de casais, foi já cuidando de pessoas. Então, às vezes, vamos supor, a gente sentasse aqui com um casal para falar... E a pessoa falou, não, é porque eu tô assim, a gente tá difícil, porque a nossa vida financeira tá assim, assim, assim. A gente, não, é isso, confia. E a gente tá passando... Tudo aquilo que a gente tava falando pra pessoa, a gente tava falando pra nós mesmos. O Espírito Santo tava usando a gente pra falar pra eles e pra nós. Então, assim, aí a gente foi entendendo esse crescimento, que há tempo pra todas as coisas, que, assim, por melhor e mais que você esteja em Cristo, vão ter levantes, mas isso não é problema, porque quando você tá fortalecido no Senhor, você vai ter a paz que excede todo o entendimento. E você vai entender que há um mundo espiritual por trás de tudo isso e que a vitória sempre vai ser de Deus. E o mais importante, sem murmurar. Na época que a gente ficou na vida financeira. E ó, caminhando assim, de mão junta. E foi o tempo que a gente mais estava junto. Foi o tempo que a gente tinha mais conexão, mais intimidade com Deus. Não murmurava, não tinha dinheiro para tomar o ônibus, glória a Deus, vamos a pé, vamos de carona, vamos de alguma coisa. Nessa época eu lembro que eu peguei o cofrinho da minha filha para poder ir trabalhar, porque é o dia que eu ia receber. Então eu falei, vou pegar o cofrinho da minha filha, peguei lá R$3 no cofrinho dela, para ir trabalhar, no final da tarde caiu o salário, né? Mas nunca murmurando, nunca reclamando, pelo contrário, sempre dando glória a Deus, orando, jejuando e buscando ao Senhor. E quando você coloca, né, Deus à frente de todas as coisas, você vai vendo as promessas se cumprir, né? Então, assim, nesse período, nós tínhamos feito um propósito com o Senhor de, por
um tempo nós ungimos as portas da nossa casa todos os dias. Todos os dias, né? Não me esqueço. Então, assim, fazia sol, fazia chuva, a gente ungia e orava todos os dias. E aí teve um dia que foi muito impactante, né, William? Que foi o dia que... O dia que eu cheguei molhado. Também. Aquele dia eu chorei pra caramba. Contei você primeiro. Aí o dia que a gente estava orando, né? E aí nós colocávamos todos os dias as mãos na porta da nossa casa e orávamos. E aí, né, naquele dia especificamente, a gente estava de olho fechado. Quando a gente abriu os olhos, eu estava com as mãos assim, o William também. Quando a gente abriu os olhos, embaixo do William estava a Giovana, embaixo de mim estava a Lorena, ajoelhada no chão, com as mãozinhas nas portas. Gente, quando a gente abriu os olhos, né, William, assim, a gente viu. Porque a gente chamava elas para orarem muitas vezes com a gente, mas tinha outras que às vezes. Elas eram pequenininhas. Eram pequenininhas, e tinha outras que às vezes era guerra mini dele ali mesmo, né? E aí a gente, com os olhos fechados, a gente não tinha visto elas. E cada um com a mão, as duas ajoelhadas, uma embaixo de cada um, com as mãozinhas na porta, orando com a gente. A gente falou, nossa, isso não tem preço. Sim. E assim, essas marcas, né, esses momentos, eles ficam pra gente lembrar o que é Deus, né? Eu lembro do dia que eu tava voltando do trabalho, tava caindo uma tempestade, tava voltando de ônibus. Isso quando você tá passando pela luta, quando né? você tá passando pela luta, os desafios, né? E eu tava de terno, tudo, sapato furado. Eu tava com o sapato, já tava gasto o sapato, não tinha como comprar outro, tava com o sapato furado. E aí nesse dia o ônibus parou no ponto errado. E se eu não descesse naquele ponto, ele ia passar da minha casa, eu ia descer no ponto mais longe ainda. Entendeu? Porque eu morava ali na Mogi Bertioga. E aí ele parou no ponto errado e eu tive que descer. Aí eu andei a pé do ponto que eu desci errado até minha casa, debaixo de uma tempestade mesmo. Não era chuvinha, chuvisca, chuva gota grossa mesmo, pra molhar mesmo. Eu cheguei chorando em casa. Esse dia eu lembro que eu fui chorando pra casa, assim, falei assim, obrigado, o senhor é maravilhoso, tudo. Mas chorando. Eu cheguei na porta de casa, a Thalita abriu a porta, eu tirei toda a roupa lá e fui tomar banho, mas só agradecendo, só louvando o nome de Deus. Você lembra desse dia, né? Lembro. Vendo vocês falar aqui, eu tava lembrando de recente eu escutei um homem que cuida de casais também, né? Ele é a esposa. Eles estavam falando sobre muitos casais que chegam e falam, eu sinto que eu não amo mais. Ele fala, o amor não é um sentimento. É uma decisão. É uma decisão, né? E aí, pautado nessa experiência de vocês, eu queria que vocês aprofundassem mais um pouco sobre esse tema, porque antes de vocês virem aqui, eu fui pesquisar algumas coisas, e dentre essas coisas eu vi que o índice de divórcio dentro das igrejas hoje em dia está muito alto, se comparado a outras épocas, né? E são, às vezes, motivos fúteis, né? Sim. Então, talvez um conselho para casais que estão, né, nesse ponto, já pensando em separar, às vezes por questões financeiras, como vocês passaram, enfermidades e tantas outras coisas, né? Sim. Na verdade, esse ponto é bem importante, eu já estudei sobre esse assunto. E o que acontece? Na verdade, não é que o amor acaba. O que acaba é o desejo. O amor, ele sempre vai estar. Admiração. Entendeu? Então, o que acaba... Quando as pessoas falam assim, eu não sinto mais amor, eu não gosto mais de você, né? Eu não amo mais você. Na verdade, isso não existe, tá? O amor existe, sim. O problema é que a pessoa perde o desejo pela outra. Então, em virtude do que, às vezes, muito ocorre dentro do lar, né? Por exemplo, um homem que não honra a esposa, um homem que não ouve a esposa... Então esse homem, a mulher acaba perdendo o desejo, não o amor, mas acaba perdendo o desejo. Aquela admiração, né? Exatamente, que esse desejo faz com que ela entenda que ela acha que o amor acabou, mas na verdade nunca acabou. O que acabou foi essa vontade de estar ao lado. Então ela acaba, né, entendendo que é o amor, e não é. O amor, ele é perfeito, ele é o elo perfeito. Né? Quando a gente está junto com alguém, é porque a gente ama de verdade, porque conviver com pessoas é difícil, e principalmente com o seu cônjuge. Mas quando há um alinhamento, há um ajuste, uma conexão, uma intimidade, o casamento é perfeito. O nosso casamento, assim, eu falo para as pessoas, a gente não discute. As pessoas, sério, porque não tem como. A gente tem uma conexão tão forte, um entendimento tão forte um do outro, porque assim, eu ouço a minha esposa, eu sei que a sabedoria foi dada para a mulher. Então, quando eu entendo o meu papel e eu sei o papel dela, não tem como dar errado. Porque Deus não fez algo para dar errado. E o casamento é um projeto de Deus. A família é o maior projeto do Senhor. Então, não tem como dar errado. O problema é que são as pessoas que não entendem. Né? A gente, quando casa, a gente não casa sabendo que é um casamento. Esse é o fato. Né? Então, quando a pessoa precisa passar por estágio. Só que ela precisa saber, né, aprender a ouvir e também interpretar o que é o casamento. O problema é que vem com vícios, vem com falta de renúncias. O casamento é uma renúncia.
Eu deixo de fazer as minhas coisas para fazer as coisas para nós. E as pessoas não têm esse entendimento, tanto para a mulher como para o homem. Então as pessoas vão para o casamento sem renunciar. Se você vai para um casamento sem renunciar, vai dar conflito, vai dar problema, porque a renúncia é essencial. Quando você fala o sim para sua esposa, ou a esposa fala o sim para o seu marido, ela está falando assim, eu deixo de fazer mais as minhas vontades, agora vamos fazer as nossas vontades. Né? Então quando a gente entende isso, aí as coisas andam. E assim, sobre o amor e a decisão, é exatamente isso. Quando eu decido ser casada, eu decido ser a melhor esposa para o meu marido, eu decido ser o melhor marido para minha esposa. Então eu preciso entender, como ele falou, né? Muitas vezes a mulher ela é sábia, ela é ajudadora, o homem é um sacerdote do lar. Só que existe às vezes a mulher rixosa. Então às vezes o homem ele chega cansado do trabalho, ele não está bem, ela não consegue entender que naquele dia talvez ela tenha que orar por ele, interceder por ele, entender que ela é a base dele e que não é o dia dela ficar em cima, brigando, gritando, falando. Então estamos com as contas atrasadas. Hoje vai adiantar falar para ele isso? Vamos orar. Amor, vamos se levantar junto, vamos se ajudar junto. Então é nesse sentido que o William está falando da renúncia, em todas as coisas. Então assim, decidimos ter um filho, então nós temos o filho, está doente, só vai ficar para um? Não, vamos os dois ir ver o que está acontecendo. Ou hoje você não pode, mas eu estou aqui. Então assim, é trabalhar nesse elo perfeito. Então o que nós temos visto em tantos aconselhamentos que nós fazemos hoje? Que as pessoas elas não estão preparadas e nem têm a vontade realmente de renunciar como deveriam. E por que os índices de divórcio estão tão grandes? Por conta disso, porque hoje está tudo muito simples. Não deu certo, a gente separa, não deu certo, a gente não continua, enquanto tá bom para mim tá ótimo, se não tá bom eu não quero mais. E não é assim, né? Eu falo que inclusive é um egoísmo muito grande. Existem casais que a hora que decidem se separar, muitas vezes têm os filhos, não pensam nos seus filhos. Então você não tá pensando nem no outro, nem nos seus familiares e nem nos seus filhos, está pensando em você. Eu quero ser feliz. Não, então eu decidi te fazer feliz e nós vamos ser felizes juntos. Né? Então isso é muito importante. Então quando a gente vai aconselhar muitas vezes alguns casais, a gente fala, você acha que você não ama mais? Não, você decidiu não amar mais. Porque se você decidir amar e estar de acordo com o que você fez o juramento na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, é muito sério esse juramento. Então, se a gente entende que a gente está fazendo um juramento, uma aliança, eu, meu cônjuge, Deus, na hora que vira essas situações, porque senão não precisava, né? Senão você ia falar assim, na alegria, no dinheiro, na bênção. Não, em todas as circunstâncias. Tem os em dois todas lados, as circunstâncias. E a palavra de Deus diz que nós teríamos aflições no mundo. Então, nós vamos ter aflições no dia a dia, no casamento, nós vamos ter com os filhos, nós vamos ter em todas as situações. E aí, se eu sair desistindo de todas as coisas, como que eu vou ter um crescimento? Né? E uma outra coisa que é importante a gente entender é que assim, se eu falo, eu não te amo mais, que foi o que aconteceu comigo. A gente começou a passar por tantas situações, eu era muito nova, eu entendi que eu achava que eu não amava mais o William. E aí eu falei, não, eu não te amo mais, então eu não quero mais ser casada. E foi exatamente isso que nós passamos. E ele falou, não, mas como assim você não me ama mais? E aí, na verdade, eu amava ele, só que eu não estava aguentando a pressão daquela situação. E aí é por isso que nós precisamos saber o limite até das situações. Então, às vezes, a gente força coisas no momento que não é para acontecer. Então, assim, eu vou ficar ali em cima dele, não, eu quero isso, vamos fazer aquilo. Não, calma, não é assim, vamos devagar, vamos caminhar juntos, um passo de cada vez, entendendo que a gente vai aprendendo junto, a gente vai crescendo junto, a gente vai alinhando junto. Então, quando o William fala muitas vezes, né, para as pessoas, na minha casa não tem briga. Aí eu até falo pro William, acho que as pessoas vão achar que isso é ironia. Mas não é, gente, é verdade. Por quê? Porque, assim, tem dias que o William não tá legal. Só que hoje, gente, a gente tá junto há 24 anos. Eu entendo isso. Então, hoje ele não tá legal. Vai adiantar eu ficar ali em cima dele? Não. Só que muitas vezes a pessoa fala assim, ele não tá legal. Mas o que tá acontecendo? Amor, o que foi? Meu, às vezes não é com você. Ele não tá bem, são tantas outras circunstâncias. Vai orar por ele. Espera o tempo dele. Ou às vezes ele vai ver que eu não estou legal. E aí por que tem a briga? Porque a pessoa fica em cima. Calma, dá um tempinho, vai orar. Né? E outra coisa que eu acho fundamental, enquanto não está alinhado nesse nível de saber esperar o tempo, é o quê? Na hora que você começou a discutir uma situação, às vezes a gente precisa resolver situações num casamento. E se você chamou a São muitas. São muitas. A gente gosta, eu e o William, a gente costuma fazer muito assim, dá muito certo. A gente ora antes. Vamos orar pra gente conversar sobre esse assunto que vai ser importante e crucial. E conversa no banheiro também, né? É muito. Hoje nossa casa tem dois chuveiros, né? Foi proposital. Por quê?
Porque quando eu ia tomar banho, eu falei, amor, vamos lá que você fica na privada, Você sentada. Conheço a cena aí, hein? Fica sentada e eu fico tomando, a gente fica conversando, porque é o tempo que a gente às vezes tem pra poder bater um papo, né? E até pra gente ter intimidade, né? Que quem tem filho sabe que os filhos estão em tudo na casa, né? Aí no banheiro eles não estão. Então aí eu falei, não, o próximo, quando a gente construiu, eu falei, vou fazer 2 chuveiros. Aí a gente toma banho junto. A gente sempre toma banho junto. A gente faz tudo junto, gente. Tudo junto. E aí o que acontece? Então, quando a gente vai resolver alguma coisa, né? A gente faz uma oração juntos, vamos chamar a presença de Deus pra gente conversar sobre esse assunto, que vai ser um assunto talvez um pouco mais firme. E aí vamos supor que ali a gente não consiga entrar num acordo. O que a gente faz? A gente não vai discutir. E nem decidir. A gente nem decidir. Não tá dando certo. Eu tô pensando isso, você tá pensando isso, então vamos parar por aqui. Vamos continuar em oração, o Espírito Santo vai falar com os dois. Gente, não tem erro. Não tem como dar errado. Ele vem. Agora, se você começar, não, tem que ser assim. E ele também, não, vai ter que ser assim. Vai dar certo isso? Porque não é a nossa vontade. Quando a gente ora, a gente não fala, Senhor, seja feita a sua vontade. E a nossa oração tem que ser assim, específica, tá? Não é a oração assim, falar, Senhor, vai lá e cutuca a Thalita. Cutuca a Thalita e fala que eu tô certo. Não. Fala que a decisão minha é a certa. Não, a gente fala assim, Senhor, fale conosco. Que seja realmente a sua vontade. Se eu for errado, se eu tiver com essa decisão errada, o Senhor fale comigo. E ela faz a mesma oração. Ou seja, a gente não faz oração apontando para o outro. A gente faz oração apontando para nós. Fala, Senhor, se eu tiver errado, o Senhor venha falar comigo. E muitas vezes acontece o quê? Deus fala com a gente, fala, amor, ó, Deus falou comigo e realmente você tá certo. Tem que fazer o que você tá falando. Porque assim, o que a gente precisa entender de tudo isso, gente? Que se a gente coloca Deus no centro da vontade dele, se a gente colocar ele em primeiro lugar, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. As coisas, elas podem até se levantar, mas elas vão cair. Né? Então pode ter uma resistência, pode ter querer bater um desânimo, mas se você persevera em oração, se você vive o princípio, não tem como dar errado. Verdade. Então é isso que a gente precisa colocar na nossa casa. A Bíblia, ela é um manual de vida. Ali ela explica tudo sobre como criar os filhos, como ser um empreendedor, como ser um empregado. Como ter um ótimo casamento. Como ter um ótimo casamento, como criar os filhos, como ter familiares, como ser bom em todas as coisas. Então se você busca, se você fala realmente, Senhor, faça a sua vontade e se rasga. Mesmo que lá no íntimo você fala, Deus, faz a sua vontade, mas a minha vontade é essa, né? Mas de verdade faça a sua vontade. Você vai viver a boa vontade do Senhor, né? Quando vocês viveram esse período desafiador de vocês, que você chegou e falou assim, olha, eu não te amo mais. Como é que vocês buscaram esse alinhamento para que vocês chegassem no momento que vocês estão hoje? Porque é lindo de ver, a gente vê claramente, assim, a família Margarina, a família perfeita, sabe, espelho, que é referência, se alguém tá passando por algum desafio, é alguém que a gente sente confiança de conversar, de falar assim, olha, é ali que eu tenho que procurar referência para melhorar meu casamento, para edificar a minha família. E como é que vocês buscaram esse alinhamento no momento que vocês estavam nesse desafio, assim? Então, quando começa o desafio não é tão simples assim, né? Porque na época a gente, como eu falei, eu tinha 23 anos, né, William? E você não, amor, mais. 24? Foi logo no começo do nosso casamento, foi depois de um ano. 2010. Não, 2010 a Lorena nasceu em 2013. Uns 2 anos, 2010. Gente. Eu tinha uns 24 anos. Pode falar, né? Foi ano passado, hein? Não, 2010. Foi por aí, 2010 eu tinha 24 anos. Então, o que aconteceu? A gente casou bonitinho, tava tudo indo muito bem, só que aí vem os problemas, né? Vem diversas coisas. E aí acaba, às vezes, você começa a passar por problemas e parece que você não admira mais, você não tá mais, né, naquela mesma conexão. E aí partiu de mim. Eu achei que eu não amava mais o William. Eu falei, não, eu não tô amando mais, não tá bom. E aí ele ficou lutando pelo nosso casamento. Como assim? Não. Na verdade tem que ter. Aí foi Deus também, né? Porque assim, quando uma pessoa fala pra você, não te amo mais, fala, então tá bom. Eu vou bagunçar, vou fazer o que quiser da minha vida, vou curtir também. Não, eu tive a sabedoria de Deus me... Curtir também não, né? Eu nunca curti, tá? Não, só chega modo de falar. Eu digo a outra pessoa, no meu caso seria eu. Foi assim, uma coisa... E aí Deus, a gente manteve o principal, que foi o respeito, né? Sim. Eu chegava lá, ela dormia num quarto, eu dormia em outro quarto. Né? Uma coisa que ela nunca deixou de fazer foi a comida. Cuidar de tudo da casa, ela cuidou da casa, cuidou da comida. Eu ia trabalhar, eu ficava o dia inteiro fora. Ele também nunca deixou de trabalhar. Nunca deixei de trabalhar. Então eu saía de manhã, né? Eu trabalhava, chegava às 7h30 da noite, tomava banho, ia pro quarto, ficava no quarto, ela ficava no outro quarto. E foi por um período, foi ao longo dos anos, foi isso, um ano, foi isso daí. Só que o ponto principal qual é? Primeiro é você
se conscientizar e falar, o que eu quero pra minha vida? Eu quero de volta o meu casamento, então eu vou lutar por isso. Mas o principal é o quê? Você escolher as pessoas certas para estar do seu lado. Pessoas que realmente querem que você tenha restauração. E eu tive pessoas maravilhosas do meu lado, vizinhos, que fez uma campanha pelo meu casamento, que eu tenho uma gratidão, assim, pessoa que sai... Porque, assim, a igreja, aqui as igrejas são perto. Em São Paulo, a pessoa saía de Itaquera para ir para a República. Toda segunda-feira à noite. Então, assim, meu vizinho entrou numa campanha, eles eram evangélicos, assembleanos, pessoas maravilhosas que a gente ama até hoje, né? E moram lá até hoje, no prédio que a gente morava. Era vizinho de frente. Vizinho de frente. E ele saía todo dia pra campanha. Todo dia não, toda segunda. Toda segunda ele ia pra campanha. Eram acho que 10, 7. Foram 7 segundas-feiras. 7 segundas-feiras. E ele saía de Itaquera, pegava metrô, ia pra lá, fazia a oração lá, trazia uma botija de azeite e batia na porta 11 horas da noite. E eu pegava, aí que é o compromisso que você tem que ter, né? Ele me entregava aquela botija, eu pegava aquela botija e fazia a minha parte, que era orar. Eu orava na porta da minha casa, todas as segundas-feiras. Então, assim, eu tive pessoas do meu lado que me ajudaram em oração para vencer, né, essa guerra espiritual que eu estava tendo, né? E aí eu tive um outro pastor também, aí no caso foi a Thalita. Isso é uma coisa muito importante que o William tá falando, né? Quando a gente passa por problemas, seja em qualquer área da nossa vida, a gente tem que escolher as pessoas certas realmente para estar ao nosso lado. Então é o que a gente falou, não foi que a gente tava, o William com uma outra pessoa, eu com outra. Não, a gente não tava se conectando ali dentro, sabe? Por conta dos desafios que vinham externos mesmo. Então nunca deixou de ser amor, nunca deixou de ser nada, mas por conta de tantas pressões, a gente achou que... E assim, mesmo estando junto, a gente viajava junto. Não, fazia tudo junto. A gente fazia tudo junto, não tava junto, mas tava junto. Só que assim, a gente nunca se desrespeitou no sentido nem fora de casa, nem dentro de casa. Então assim, ele chegava, ele tava no canto dele, eu no meu, a gente não se desrespeitava, e aí eu comecei a buscar mais de Deus e ele também. Entendeu? Então a gente teve as pessoas certas ao redor. Então é isso que a gente fala muitas vezes para as pessoas. A gente não tem que sair falando do nosso casamento para todo mundo. Mas se você precisar realmente de ajuda, porque isso pode acontecer, você precisa buscar as pessoas que Deus te direcionar. Então foi isso. Então a gente estava dentro de casa. Foi até engraçado, né? Na verdade, a primeira vez que ela falou, não te amo mais. Passou uns meses. Aí era ele. Aí ela já tava com o coração mais, né, aberto. Aí ela veio conversar comigo e falou, não, eu que não te amo mais, agora sou eu. Foi isso que aconteceu. Eu não te amo mais. E só que aí, é verdade, eu falei o meu foi pouquinho tempo que eu achava que eu não amava. Aí eu logo fui falar pra ele, não, eu me arrependo, não sei o que. Ele falou, não, mas agora quem que não te ama mais sou eu. E aí ele foi firme. E esse 1 ano foi por causa dele, não foi por causa dele. Não, foi uns 3 meses você, os outros meses foram eu. Então, foi isso que aconteceu. Só que aí, assim, então foi tendo algumas pessoas do meu lado orando, algumas pessoas do lado dele orando. E aí foi quando um dia ele lendo um livro, né, William? Não, na verdade, aí veio um pastor, né, que você trouxe. Sim. Que a gente não conhecia, era uma indicação. Isso foi bem no começo da nossa conversão. A gente tinha 1 ano de convertido. 2 anos de convertido. Ele é mais específico. 2 anos. A gente se converteu em 2008. E aí veio um pastor e falou, aí ele foi forte. Que essa aí era a época que eu falava pra ela que eu não amava mais. Aí ele que tava rebelde. Eu que tava rebelde. Aí ela falou assim, se vocês não voltarem, eu rasgo a Bíblia. Ele falou pra mim. Se vocês não voltarem, eu vou falar pra vocês, eu rasgo a Bíblia, porque eu tenho certeza. Ele era um profeta ele enxergou, ele falou, tô vendo. Ele entregou várias coisas que a gente se cumpriu. Ele falou, tô vendo. A casa de vocês, uma casa enorme. Tudo. Cara, não tem nem dinheiro pra comprar casa enorme. Como é que eu vou comprar? Eu moro num apartamento de 50 metros quadrados. Você vai falar de casa enorme? Olha só a cabeça do ser humano. E eu falei, cara, então... Aí ele falou, vou rasgar. Eu falei, pode rasgar então, porque eu não vou voltar, não. Ele falou desse jeito pro pastor. Eu já determinei. Vamos esperar. Não, e aí ele falou mais uma coisa que foi fundamental. Ele falou, mas eu também determinei uma coisa. Eu nunca mais vou casar, mas eu vou cuidar de todos os casamentos que vim na minha frente. Aí foi onde eu tive a primeira experiência com o Espírito Santo. Aí o pastor falou pra ele assim, nossa, você não tá conseguindo salvar o seu. Foi o que aconteceu. Pra você ver como ele tava rebelde. Tava no veneno. Teve um dia que eu fui no shopping. Eu fui comprar uma sunga, lembro até hoje. Eu fui comprar uma sunga, porque a gente descia pra praia junto ainda, né? Minha sogra tinha casa na praia, lá no Morado da Praia. Aí eu fui pro shopping comprar uma sunga nova. Só que foi sozinho. Fui sozinho. E aí eu fui sozinho, foi a primeira experiência com o Espírito Santo que eu tive, assim, impactante, porque parecia que eu tava em outro mundo, né?
E eu tava andando, tal, e eu falando assim, falei, não, eu vou salvar todos os casamentos, vou lutar contra o diabo, e olha só. E aí eu parei no meio do shopping, eu parei, lá em São Paulo, no meio do shopping, eu parei mesmo, assim. O Espírito Santo falou assim pra mim, falou, meu amigo, como você quer fazer isso, sendo na situação que você tá hoje? Eu tenho grandes promessas pra sua vida. Volta pra sua casa, volta pro seu lar, volta pra sua família. Cadê a sua esposa? Cadê a sua esposa que não tá aqui do seu lado? O que você tá fazendo aqui sozinho? Não faz sentido pra você. Foi muito forte. Foi uma voz mesmo falando assim, o Espírito Santo falando no meu ouvido, assim. E eu tava parado. Aí quando eu entrei em si, eu tava parado no meio do shopping, assim, parado. E aí ali foi algo que eu voltei pra casa, aí as coisas começaram a mudar. Aí ele voltou transformado. Na hora que ele entrou, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Não, foi o Espírito Santo total, assim. Porque eu tava, sabe, você tá andando, aí você para. Aí o Espírito Santo falando, parece que você não tá naquele mundo. Parece que você saiu dali. Parece que Deus te pegou ali e falou, te põe em outro lugar. Aí falou com você, depois te põe de volta. Quando eu voltei em si, eu tava no meio do shopping e, tipo assim, eu fiquei olhando assim, até fiquei olhando pro lado pra ver se alguém tava falando comigo do meu lado. Falei, deve ter algum amigo aqui do meu lado. Aí eu fiquei olhando. Ali eu caí em si. Ali abriu o coração, abriu os olhos, a visão abriu, o coração abriu. Voltei pra casa e eu falei, vamos começar de novo. Vamos recomeçar, igual Noé. Falei pra ela, vamos recomeçar. Mas assim, o que a gente tem pra falar realmente de um conselho para casais? Seria exatamente isso, assim, problemas, infelizmente, a gente passa. Porque o mundo, ele tem muitas pressões. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que realmente colocar Deus no centro da nossa vontade, no centro da nossa casa, buscar as pessoas certas para nos ajudar e ter, assim, acima de todas as coisas, o respeito um pelo outro. Porque muitas vezes o que acontece quando as pessoas elas estão feridas? Elas querem ferir. E aí acabam fazendo uma bagunceira. Então, assim, a gente tem que saber respeitar o tempo. Não é fácil, mas a gente precisa saber respeitar esse tempo. Então, hoje, como eu falei pra vocês, a gente entendeu por que a gente passou por isso. Porque quando uma pessoa chega em mim e fala assim, nossa, mas ele não tá falando comigo, ele tá não sei o quê. Eu falo, calma. Mas é fácil? Não, não é. Quantas vezes eu queria falar com ele, mas não dava. Só que, assim, valeu a pena. Foi um aprendizado. E aí a gente superou. Então, assim, não é fácil passar pelos momentos difíceis. Só que momentos, eles passam. Só que as coisas boas, elas ficam. E os aprendizados também. Então, como a gente, né, tem estudado muito sobre a palavra, o passado ele tem que ficar lá para a gente olhar, lembrar e aprender os erros e não cometer de novo. E seguir em frente. Mas buscando sempre estar perto de pessoas que podem nos ajudar e principalmente buscando a palavra do Senhor para que Ele possa realmente falar conosco. Então, apesar de a gente estar vivendo aquela circunstância, a gente nunca deixou de ter os princípios do Senhor. Então, a gente não saiu fazendo bagunça por aí, não. A gente só estava passando por aquela fase. Mas ele estava buscando Deus no tempo dele e eu também. Então, por que nós tivemos a vitória? Porque nós não deixamos o Senhor sair das nossas vidas. Então, muitas vezes, o que nós vemos? Uma família, né, como diz, o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Por quê? Porque quando ele destrói uma família, ele destrói o marido, a esposa, os filhos, ele tem a divisão dos bens, é uma alavanche. E eu e o William, a gente não estava conseguindo se conectar um com o outro, mas isso não tinha nada a ver dele com a nossa filha, não tinha nada a ver eu com a nossa filha, não tinha nada a ver com a minha vida com Deus, a vida dele com Deus. Então, como nós continuamos, nós vencemos, nós perseveramos e vencemos. Agora, as pessoas, muitas vezes, elas fazem o quê? Elas esquecem que eles são pais, esquecem que são mães. Quantos casais a gente vê que está passando por momentos difíceis e os filhos ficam jogados? Então, de repente, a filha era a princesinha do Senhor e daqui a pouco, dos pais, daqui a pouco estão jogados por aí. E recentemente, uma pessoa que chegou em mim, né, que ela falou, se separou, foi porque aconteceu? Não, ela falou que não me amava mais. Olha que coincidência. Falou exatamente. Porque são sempre as mesmas Falou conversas, exatamente, né? falou que não me amava mais. Falou, cara, posso te ajudar no caso? Eu falei, não dá mais. Vai ter quanto tempo? Você tem 2 meses. Eu falei, posso te ajudar? Não dá, tô namorando já. 2 meses. Eu falei, meu amigo, aí como é que eu vou te ajudar? Você tem que me ajudar pra eu te ajudar, né? Então, assim, é pessoa que não entende. E é pessoas que vêm de berço evangélico. Muitas e não vezes. entendem. Então, assim, 2 meses ele já tava namorando.
Então, assim, as pessoas, elas mal conseguiram cuidar de uma ferida ou se levantar, elas já estão bagunçando. É assim, eu não sei, a pessoa quer ter a vida louca, quer fazer tudo, eu não sei, não consigo entender. Então, comigo e com o William não aconteceu isso. Então, eu acho que o segredo de tudo isso foi a gente não estava nos conectando naquele momento, mas as outras conexões, a minha conexão com Deus, ele com Deus, com as pessoas específicas, com a nossa filha, ela manteve da mesma forma. E dentro da nossa casa havia um respeito. Então, assim, isso é importante. Agora, o que nós temos visto é que as pessoas, muitas vezes, elas querem viver uma loucura, chamar a atenção do outro, brigar, ferir. E aí, às vezes, realmente o estrago fica tão grande que não consegue depois reatar. Vira um ringue, né, dentro de casa e entra numa disputa de quem tá certo, quem tá errado, ninguém Exato. quer ceder. E eu acho que a gente tá num tempo também que muitas coisas acabam roubando, né, a paz. E, tipo, nós que somos casados, nós temos que vigiar muito nisso. Sim. De saber separar as coisas, de separar o tempo para cada coisa, porque nós também temos filhos, então tem que ter o tempo para as crianças, tem que ter o tempo pro casal, tem que ter o tempo do trabalho, separar cada uma das coisas ali para que esses conflitos também não hajam dentro de casa e não vire uma confusão, porque senão depois acaba acontecendo isso, de tipo, Exatamente. de ficar tanto tempo sem se falar, de achar que o amor não tá mais ali, e na verdade não, a gente só tava depositando a nossa energia em outros lugares e deixou de cuidar de algo que era extremamente importante para Deus, que era a Exato. família, o casal, o cuidado um com o outro, né? É verdade. Exatamente, isso daí. E, Pode falar, e Oi. quando nós voltamos, só para finalizar esse ponto, Uhum. quando voltamos muito forte. A glória da segunda casa é muito melhor do que a A primeira. vitória é a palavra, o que diz a palavra, voltamos glória. assim, imbatíveis mesmo. Fala, agora ninguém vai derrubar nós. Glória a Deus. Voltamos, aí veio a Lorena, aí já completou a casa, e estamos até hoje, e eu falo pra ela, do sim até o fim. É. Do sim até o Em fim. nome de Jesus. O William da Thalita, Thalita do William. Isso mesmo. E glória a Deus pela vida dos dois. É um programa que acho que a gente vai precisar de parte 2, É. parte 3. Tem muitas, Tem muitas, muita história, muitas né? histórias, É, muitas tem. coisas para perguntar. Ficou, Né? a gente falou, tem tanta coisa pra falar. Tem, conforme você estava falando, tantas coisas estão vindo aqui. Mas vamos deixar isso para uma parte 2, Vamos. justamente para ter esse gostinho de quero mais. Papai do céu, né? preparar uma segunda temporada, a gente tem que Nossa trazer segunda ele de novo, temporada, né? a gente já tem algumas partes 2 aí É. programadas já, mas nesse momento a gente quer agradecer vocês. Agradecer vocês por esse tempo, essas histórias compartilhadas aqui. Tenho certeza que quem está nos assistindo aí já vai levar grandes aprendizados. Eu mesmo já tô levando a minha esposa aqui atrás das câmeras aqui, pessoal. Muitos ensinamentos eu tô levando para casa e eu tenho certeza que essa história de vocês aí vai edificar muitas pessoas. Então, muito Amém. obrigado por aceitarem o convite e compartilharem com a gente o testemunho de vocês. Amém. Amém, amém. Obrigado pelo convite também. Eu agradeço estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa história, nossos testemunhos e que realmente, né, nós, na verdade, as pessoas olham para nós. Alguns não leem a Bíblia, eles fazem a leitura das pessoas. Então, quando a gente está centrado em Deus, focado em Deus e segue princípios, as pessoas olham para nós. Então, que vocês olhem a nossa história, olhem os nossos testemunhos, que vocês possam entender que o projeto de Deus ele é grande, ele é maravilhoso e o casamento é um grande projeto do Senhor. Não foi à toa que o primeiro milagre foi feito num casamento e que você possa, né, pegar um pouco desse testemunho. Não sei qual é a sua situação, não sei o que você está passando, mas eu tenho a certeza que se colocar Deus no centro de todas as coisas, vai mudar a história, vai mudar a família, e vai mudar os filhos, e vai mudar o casamento também. É isso aí, não desista da sua família, que é o bem mais precioso que o Senhor te deu. Amém? Amém. Amém. Muito obrigada, viu, Obrigado. gente? Gente, obrigada mesmo pela participação. Eu vou falar diretamente pra Thalita. Thalita, você é uma bênção, você é Amém. luz do Espírito Santo, seu Amém. sorriso, seu abraço, seu cuidar de pessoas é algo que Amém. realmente edifica outras vidas, que edifica casas, edifica famílias. Amém. É lindo ver o agir de Deus na sua vida, tipo, o quanto Jesus transparece através Eu vou de chorar. você e da sua família, de verdade. Eu quero te agradecer por ser bênção, por orar comigo no dia que nós tivemos a oportunidade de conversar. Eu não posso falar muito, que aí, senão quem chora sou eu, não consigo fazer o encerramento. Mas obrigada por ser Amém. luz, que o Senhor continue capacitando vocês cada vez mais, que Ele abençoe a casa de vocês, a Amém. família de vocês, que vocês salvem muitos casamentos, Amém. restaurem muitas vidas em nome de Jesus, Amém. né? Que Amém. vocês continuem proclamando o evangelho onde vocês pisarem e que o Senhor seja o centro de tudo, do coração de vocês, da casa de vocês, da família de vocês, Amém. para que vocês também consigam levar ele para outras casas, para outras vidas, para que ele também
transforme outras realidades, assim como fez na vida de vocês, que ele possa fazer na nossa cada vez mais e que ele possa Amém. fazer na vida de cada uma das pessoas que vocês estiverem pastoreando. Amém, glória a Deus. Amém, obrigado. E assim, nós agradecemos ao Senhor, né? Por essa oportunidade, quando você me falou obrigada por cuidar, todas as vezes que aparece uma pessoa para eu cuidar, eu agradeço ao Senhor, porque eu realmente amo fazer isso. E eu e o William, a gente sempre pediu para Deus, traga pessoas. E aí ele traz e a gente agradece, porque a gente faz verdadeiramente com muito amor, porque nós sabemos que ele cuidou da gente e hoje ele nos usa para cuidar de muitas pessoas. Então, toda a honra e toda a glória para ele. dele. Amém? Amém. E antes Obrigada. de a gente encerrar, a gente queria pedir para que vocês nos dessem a honra de fazer uma oração pelos Amém. casais que estão nos assistindo, William, Thalita, se os dois Amém. quiserem Quero fazer. orar, amor, Pode agora. orar, amor, você. Amém. Pai, nós te agradecemos por Amém, este Jesus. momento especial, Pai. Que o Senhor continue abençoando, Pai, este Sim. canal de comunicação que é do Sim, Teu Jesus. Evangelho, Senhor. Um canal que edifica a vida das pessoas, É Senhor. verdade, Deus. Um canal que através, Pai, do Teu Edifica nome, bastante. transforma pessoas, Pai. Sim, Que eles, Jesus. Pai, que este canal possa entrar em várias casas, Senhor, É várias verdade, famílias, Deus. Pai. Que eles possam entender, Senhor, que o Senhor é o centro de todas as coisas. É verdade, Que o Senhor faz muito mais daquilo que imaginamos, aquilo que pedimos, porque É o Senhor é verdade. especial. Para ti nada é impossível, Senhor. O Senhor é o Continue Todo-Poderoso, abençoando, Jesus. Pai, a vida do Caio, da Natashi, da família deles, Pai. Que eles Sim, continuem sendo um Jesus. instrumento do Senhor Sim, nesta Jesus. terra, Pai, Abençoe neste este canal, Pai. Senhor. Que eles sejam ricamente abençoados É para a honra e verdade, glória Deus. do Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, oramos e Abençoamos te as louvamos, famílias, Pai. meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória Amém. a Deus. Isso aí. Amém. Estamos encerrando mais um Vidas que Edifica. Se essa mensagem tocou seu coração, se inscreve no canal, curte, compartilha com os amigos. Vamos edificar outras vidas, vamos fazer essa mensagem chegar a outras casas. Se você conhece algum casal que está passando por um momento desafiador, entrega essa mensagem para ele também, porque com certeza o Espírito Santo vai falar algo fortemente ao coração deles. E em nome de Jesus, quem sabe essa família seja restaurada, essa família seja edificada, e essa família seja transformada para levar o amor de Jesus por onde eles estiverem. Porque é para isso que nós estamos aqui. E esse casal abençoado que esteve aqui com a gente hoje veio para falar exatamente disso. Como ser uma família saudável, como ser uma família edificada, como ser uma família abençoada através da palavra, através dos princípios que o Senhor nos deixou. Então, fica com Deus, que Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser. Isso aí, galera. Tamo junto. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.